E aí, meu amigo Jordan, me diz uma coisa. Programando muito com IA, tá te sentindo iludido? Tá te sentindo produtivo? Me conta mais aí dessa tua trajetória. Cara, tá impossível programar sem usar IA. Se você não usa IA, você tá deixando dinheiro na mesa. Tá vendendo curso? Ainda não. Mas já tá produzindo pelo jeito. A chamada já E, tem, né? e aí, não, essa daí eu roubei, né? Essa daí eu roubei. Eu nem sei quem é, mas eu nem sei quem é, mas eu sei que essa frase desse tipo eu já vi outras pessoas falando É de. icônica. Eu já vi umas pessoas falando que tem uma chamada de alguém que usa essa frase. Então, Na dúvida, diz que ou é do Bill Gates ou do Steve Jobs. Porque é exato. basicamente toda a frase da área de tecnologia é isso, né? É isso Tu aí. diz, aí faz uma frase emblemática e diz que foi um dos dois que falou e deu. Todo mundo compra a ideia, né? Exato. Depois tu descobre, fica na saudade. Cara, sim, usando Exatamente. bastante sobre. Tu perguntou se eu tô me sentindo produtivo ou iludido, né? Uhum. Não sei ainda. Mas que eu tô usando, eu tô usando. E tu? Eu tô iludidamente produtivo. Ou não. Ou eu tô iludido com a produtividade que ele me Tá, traz, mas né? espera aí, head programa? Ah, a gente sempre tem que dar uns pitaquinhos, né? Fazer umas POCzinhas, uns sisteminhas próprios, assim. Então eu, né, sempre tento achar uma margem, assim, ou uma desculpa de fazer algum código em algum momento, né? Pra tu ver, Entendi. assim, ó, o desespero por programar, que tem algumas etapas ali de alguns processos que eu preciso fazer mais, assim, comercial, elaboração de estimativa de custo de alguma coisa. E aí tinha alguns processos que eu achava super repetitivo. E eu odeio fazer coisa repetitiva, né? O famoso corno job lá que a gente fala. E aí eu usei o Copilot só para criar uma aplicaçãozinha, tipo um HTML, CSS, JS para rodar na minha máquina, para ele me cuspir um texto que normalmente eu tinha que ir lá, digitar, escrever na mão. E cara, eu fiz e foi super top. Tipo assim, 10, 15 minutos eu gerei tudo aquilo que às vezes eu levava, tipo, 40 minutos para fazer manualmente, sabe? Então eu fiz uma aplicaçãozinha que tá só na minha máquina, que roda só para mim, que funciona só, resolve só o meu problema. E eu fiz todo ele só no Vibe Coding, né? Já puxando ali o nosso outro episódio sobre. Olha aí, Então olha aí. eu tô Não, iludido. mas menos mal, então, tipo, pô, que pelo menos tu resolveu rápido o teu problema. O problema é quando o cara tem uma tarefa repetitiva, assim, e Uhum. aí ela demoraria 40 minutos e tu demorou 12 horas automatizando ela, tá ligado? E que Não tu foi teu nunca mais vai caso. repetir ela, né? Não foi teu caso e não deu tudo certo. É, mas eu acho que esse é um ponto que tu trouxe muito relevante, assim, que eu sempre tento considerar. Eu acho que às vezes a gente fica. E aí, claro, né? Eu trouxe o exemplo ali do códigozinho, da dor específica ali do meu dia a dia que eu usei a IA para codar para mim, mas eu acabo me envolvendo com código em outras tarefas do dia a dia, né? Claro, coisas mais pontuais, eu não atuo diariamente com código, mas na semana, assim, eu acabo me envolvendo com uma coisa ou outra e acabo usando muito a IA. E o que eu tento pensar sempre, assim, tem feito muito sentido pra mim, que é isso daí, né? Qual é o trade-off? Daqui a pouco, será que isso que eu tô tentando ganhar produtividade com a IA, de fato ele vai me entregar? Ou daqui a pouco faz mais sentido eu pegar e de fato implementar na mão aquilo ali que eu vou demorar 10 minutos do que eu vou passar 30 minutos tentando refinar um prompt ou tentando ajustar uma geração com IA, né? Exato. Às vezes é difícil de identificar, mas eu Exato. acho que é um baita ponto que tu trouxe. Cara, inclusive eu vi bastante desse trade-off nas últimas semanas no Twitter, bastante falando sobre esse assunto, porque saiu algum artigo sobre isso. Não vou lembrar o artigo nem onde saiu, então desculpa largar aquele famoso, vi em algum lugar, tal coisa e tal. Mas realmente foi isso. Mas se tu é da bolha dev do Twitter, tu com certeza isso passou pela tua timeline. Que era justamente um artigo falando sobre isso de produtividade com IA, né? E cara, eu já me peguei nesse dilema do tipo, das vezes a gente. Como é que eu tava, tipo, fazendo meu uso de IA? Como é que eu costumava fazer e tento fazer ainda? Tipo assim, tarefas muito, muito repetitivas e básicas, tu vai meio que no fluxo do vibe coding, meio que naquele flow, tipo assim, cara, sei lá, tem que fazer um DTOzinho aqui, uma estruturazinha básica aqui, vai no vibe coding, só dá aquele confere e tudo mais, para coisas mais complexas.
Aí tu vai ali, tu coda e depois tu pede pra ela talvez refinar um teste pra ti, aplicar ali, tipo, uma possibilidade de refatoração, alguma coisa que tu não tá vendo, mas aquele bruto tu ainda desenha. Então eu tava tento ir por esse caminho, porque eu sinto que pra ter um output bom, e bom, entenda-se que, tipo, pô, uma implementação boa a nível de um dev sênior, tu gastaria muito tempo refinando aquele prompt, seja o Uhum. prompt, ou seja, refinando as respostas a partir do primeiro prompt, e aí tu ir naquela janela de contexto até tu chegar onde tu quer, do que propriamente eu ir lá e fazer. Então, eu meio que hoje esse é o trade-off que eu procuro, esse foi o equilíbrio que eu encontrei, justamente para não ficar nessa sensação de ilusão ou de alta produtividade ou coisas assim, sabe? Uhum. Essa é a maneira que eu tenho tentado seguir e para mim tem funcionado. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que faz muito sentido, assim, principalmente pra mim, tem uma grande diferença quando a gente, pelo menos quando eu gero, assim, um código que eu preciso criar ele do zero, ou quando eu vou trabalhar em uma base já criada, vamos dizer assim, né? Então, olha, por exemplo, eu tenho aqui um CSV, ou um tipo de documento em determinado formato, e eu preciso dele em um outro formato, sei lá, Markdown, por exemplo, um texto, eu quero transformar ele em Markdown. Isso hoje eu já faço de olho fechado com a IA, porque eu tenho certeza que ele vai fazer bem. Ele vai transformar aquilo. Daqui a pouco ele vai pegar um CSV e vai transformar para JSON. Ou eu vou botar um JSON para ele em português e vou pedir que ele faça a tradução para inglês daquilo ali. Que normalmente eram trabalhos que antigamente, né? Antes da era pré-IA generativa, né? Nosso Inteligência universo é artificial, tão louco que uma parada de 3 anos atrás e já antigamente. é obsoleto, né? E é muito doido. Maluquice. Cara, E não a precisa nem gente ir tão acaba longe. fazendo na mão, né? O primeiro modelo do GPT de 2 anos atrás, hoje tu acha tu acha ele péssimo, né? Mas Uhum. enfim, desculpa de interromper teu flow aí. Não, mas é só esse ponto que eu falo. Então, essas tarefas, assim, de algo já criado, que ele precisa trabalhar em cima disso, normalmente é muito assertivo. Então, acho que traz muita produtividade, né? Imagina, por exemplo, um case que eu já tive aqui na equipe, no time, é tradução. Então, eu tenho um sistema aqui multilanguage. Aí, bom, eu tenho que ir lá criar, ficar fazendo sempre depara de uma coisa ou outra. Cara, com IA generativa isso se torna muito mais eficiente. Eu gero tudo ali em português, eu quero fazer aquele mesmo JSON para fazer um depara para inglês, para fazer um depara para espanhol, para fazer um depara para qualquer língua, eu faço em segundos. Claro que tem todo o processo de revisão para ver se ele fez a tradução certa, mas 90% vai estar certo. Tu precisa só fazer o trabalho de conferência e correção de pontos, sabe, de detalhes. E se tu fosse fazer isso na mão, eu já fiz muito na mão isso. Cara, é muito tempo, é muito coronojob, é muita coisinha manual. Agora, imagina quando tu tinha num formato, por exemplo, de JSON e tu queria passar para um CSV ou vice-versa. Era muito coronojob também, tinha que dar a volta. Aí, se tu conhecia algumas binds do teclado, tu até aumentava da produtividade, tu fazia mais rápido, mas era muito demorado. E hoje isso eu acho que é muito eficiente com os modelos de LLM. No Copilot, no Cursor, jogando no GPT, copiando e colando, Claude, Sonnet. Enfim, tem várias formas e eu acho que todas elas trazem muita produtividade, assim, né? Quando a gente fala de criar código, de fato, assim, que não seja um trabalho de transformação, eu acho que evoluiu muito nos últimos tempos. Então, hoje eu acho que ele já gera códigos bem melhores, assim, dependendo do modelo. Mas para criação de códigos do zero, por exemplo, eu tenho uma feature nova, uma entidade nova, um fluxo novo, aí eu acho que já é bem mais trabalhoso de fazer. Aí entra nesse teu processo, tu falou, né, eu vou fazer uma primeira geração, aí eu tenho que avaliar, aí eu tenho que refinar, aí eu tenho que voltar, aí eu tenho... tem mais iterações, saca? Exato. Implementação complexa, eu não vejo ele tocando sozinho ainda. De novo, isso sempre acontece todo podcast. Eu nunca sei se o termo é ao encontro ou de encontro, mas tu vai entender o que eu quero dizer. Mas indo ao ou de encontro ao que tu falou passar uma implementação completa e complexa, não vejo a IA ainda fazendo isso de maneira tão efetiva, então acho que daí daria uma falsa ilusão de produtividade. Porém,
partindo desse princípio, tu implementaria esse bruto e depois tu passava uma instrução para IA a partir daquilo que tu produziu, dizendo assim, cara, esses use cases de validação que tu implementa para mim, mas o bruto da parada tava ali, sacou? Aí esses Uhum. pormenores tu pode fazer ali. Aí eu acho que é um bom complemento. Inclusive, eu tive um exemplo pessoal, pessoal mesmo, não foi uma coisa que eu tava fazendo no trabalho nem nada, é uma coisa minha aqui de estudo próprio, que, cara, o Vibe Coding salvou minha vida. Uhum. Que foi o seguinte, eu tava codando um projeto meu pessoal, onde eu tinha feito o banco de dados dele antes, desse back-end. Então, tipo assim, eu modelei todo o banco, porque eu modelei o banco antes de fazer a aplicação, bem estilo anos 2005, tá ligado? Mas foi Aham. uma ideia que eu tive, enfim. Aí eu, tipo, tinha todo esse banco, daí, digamos, esse banco acho que tinha umas 15 tabelas, com vários relacionamentos entre elas, um banco Postgres. E quando eu comecei a codar Web API em .NET, então, no .NET, quando tu usa a abordagem database first, ou seja, estou criando uma API com base num banco que já é existente, ou seja, sem migrations, né, porque o banco já existe, tu usa uma parada chamada scaffolding. Pra quem tá Uhum. ouvindo isso trabalha com .NET, perdão, mas eu tô explicando só porque o Jorge não é do universo do .NET, só pra ele entender como que o Vibe Coding me salvou. Então, pensa assim, ó, tem esse rolê dessas 15 tabelas que elas se relacionam entre si, algumas delas com 15 campos, então vários relacionamentos e campos pra caramba, ou seja, codar aqueles models ali seria, né, ou aquelas entidades seria uma doideira. Então, tipo assim, tem o scaffolding do .NET que ele faz esse mapeamento pra ti, então ele faz esse deparo no código pra ti, só que, tipo assim, eu tinha modelado esse banco, mas depois eu pensei, cara, eu quero fazer isso como migration, porque é tosco ficar usando esses scaffolds e tudo mais. Daí eu pensei assim, cara, se eu quiser fazer isso pra migration, eu teria que codar todas as criações de tabela ali no plano de migration, eu demorar horas. Cara, eu passei usando o Cloud Sonnet, eu passei daí a camada de da aplicação que tinha acesso ao banco e com as entidades, passei para ir à instância do Docker local que estava rodando com o banco e falei assim, ó, eu não quero mais a abordagem database first, quero usar migrations, faz o depara para mim. Cara, eu só conferi, deu tudo certo. Era algo que se eu fosse fazer na mão, eu demoraria horas, tipo, muitas Uhum. horas. E completamente maçante, eu esquecia de algum detalhe ou outro e tudo mais. Cara, o Vibe Coding me salvou. O que eu tiro disso? Que é para essas tarefas que ele serve. Que é uma tarefa que ela não é complexa, ela é trabalhosa. Mas é uma Uhum. tarefa que, dado uma boa parametrização, uma boa instrução, que é basicamente assim, cara, 1 mais 1 é 2, só que tu calcular 1 mais 1 é 2 150 vezes é insuportável, vai ter algum momento que tu vai botar 3 ali pra tu encher o saco, ou teus olhos vão achar que é um menos e tu vai achar que é zero, aí 1 mais 2 é, né, enfim. Uh, então, pra mim é isso, o que eu tiro de insight é isso, sabe? Pra essas tarefas que são completamente manuais e tudo mais, isso daí, o uso da IA, tipo, tá além do resolvido. É pra esses Uhum. rolês. Mas ainda pra implementações e coisas avançadas, ela, pra mim, não é nem um agente e muito menos um copiloto. Ela é um auxiliar e, tá ligado? Para as paradas complexas ainda é assim, e não é saudosismo da minha parte, nem aquele lance de ego inflado, tipo, uau, o meu código é maravilhoso, com licença, e aí, não sabe fazer. Tipo, não é isso, cara, não é nada disso, é que eu acho que realmente ainda não chegamos lá, e é isso. Dá para fazer tudo 100% com IA, mas ainda prezamos por qualidade e coisas bem feitas aqui. Quando é o telefone da IA que vai tocar quando cair esse negócio do ar, né? É, com o deploy na sexta-feira, né? Mas eu acho que eu tenho uma visão, assim, que é muito dessa dificuldade de. Não dificuldade, mas talvez da capacidade, até cognitiva nossa, assim, e de como a gente tá acostumado a pensar que o porquê que essas tarefas aonde eu já tenho algo criado e eu preciso que ele, a partir disso, faça um trabalho. Seja de, por exemplo, assim, olha, eu já tenho, por exemplo, uma estrutura de. Vou usar o exemplo mais chulo, né, da TI, que é o CRUD. Então, olha, eu já tenho ali uma estrutura básica de CRUD, de como que são as services, de como que são os repositories, controllers, enfim, independentemente da estrutura que tu cria. Mas eu já tenho um exemplo.
é muito mais fácil de eu gerar isso baseado em algo já criado e pedir para ele seguir esses parâmetros e Uhum. gerar um novo em uma nova entidade, por exemplo, fazendo esses apontamentos, porque o meu nível de clareza, ou o meu nível, pelo menos, de abstração dessa ideia, ele vai ficar muito menor para o modelo, porque eu já tenho exemplos daquilo ali. Mas quando a gente vai pensar de algo do zero, onde ele não tem exemplos, vai muito do quão descritivo a gente está sendo. E se a gente parar pra pensar, a gente não é muito descritivo. A Uhum. gente costuma sempre a trazer de algo muito mais alto nível as coisas, né? Porque Eu a gente parte consigo de vários princípios da nossa várias cabeça, premissas né? que a gente assume, sabe? Que não estão claras, que estão claras pra gente, mas não para um modelo, né? É aquela história do óbvio precisa ser dito pra ser óbvio. Exato, exato. Tipo Só assim, tu que não pode ter é um uma linha CPF, tênue. tu sabe que tu não pode ter um CPF duplicado. Mas isso pra Uhum. IA não é óbvio, então se tu não falar isso, não é óbvio, entendeu? Então, Exato. Então eu acho que daí vem muito essa questão da coisa mais complexa, que normalmente é algo complexo é algo que tu não vai replicar. É algo que tu vai precisar criar meio que do zero e tu precisa ser muito específico. Eu consigo, e fica muito claro pra mim, assim, pelo menos falando pessoalmente, né, o quanto eu não consigo ser tão, talvez, claro em todas as instruções que eu quero dar, tentando fazer geração de imagem com IA. Tu já tentou fazer, e aí tu bota lá e diz, muita, olha, muita. eu quero que é um copo de Coca-Cola servido pela metade. Aí tu manda direto e diz, ah, mas é que eu esqueci que tem que ter o suor em volta do copo pra demonstrar que ele tá gelado. Aí tu bota lá, daí tu vê, ah, mas é que agora eu podia ter botado um canudo aqui, né? Na minha cabeça eu tava considerando um canudo, coisas do tipo. Uhum. Ou Uhum. trazer a ideia da cor. Então a gente não é específico nas Uhum. nossas ideias de abstração da cabeça, sabe? E eu atrelo muito isso a essa dificuldade de fazer coisas complexas ainda. Não que seja uma incapacidade dos modelos. Acho que sim, ainda tem muito a melhorar na questão de geração de tarefas complexas, principalmente com código, mas também tem muita limitação nossa descritiva do problema ou da solução que a gente está tentando resolver com o modelo, saca? Uhum. Uma percepção que eu tenho, assim, sobre. Acho que é Concordo, um cara. limite tecnológico e um limite de humano também, Um sabe? limite de input. Inclusive, dando mais. Validando essa tua tese, usando como exemplo esse que eu dei das migrations, por que Aham. funcionou perfeitamente? Porque a instrução era muito básica e, tipo assim, como ele tinha um modelo e acesso àquele container Docker com o banco e sabendo aquela estrutura do SQL. Ah, e eu esqueci de dizer, eu também passei o dump do SQL da estrutura daquilo Uhum. ali. Cara, tipo assim, era muito claro o que precisava fazer Era e eu não. organizar as coisas, né? Exato. E reescrever. Exato, e tava ali o dump, então ele sabia exatamente o deparo que precisava fazer. Se talvez não Uhum. tivesse aquele dump, ou eu só botasse ali as tabelas, os relacionamentos, não ia ficar 100%, entendeu? Uhum. Então, cara, no final do dia é isso, sabe? É a gente chegar nesse meio termo e tal, mas, de novo, não vai substituir a gente. E Olha tem aí. uma outra visão, assim, que eu comecei a ter sobre que quando a gente fala de eficiência, acho que tá muito aqui da produtividade, da eficiência, né? Ah, eficiência a gente olha muito pro o quão o código que ele gerou estava correto, né? O quanto eu não precisei mexer naquilo ali, né? O quantas linhas de códigos que eu não precisei alterar, ele conseguiu me gerar e isso a gente mede quanto produtivo a gente foi. Mas eu acho que às vezes tem uma outra ótica que eu tenho usado bastante, tem me ajudado muito, que é como se fosse um validador. Não necessariamente um validador, mas talvez uma camada assim de double check das coisas que eu faço. E aí tentar tangibilizar para um exemplo que eu usei esses dias, e aí que eu comecei a ter mais essa percepção de um segundo viés da IA, que é eu gerei todo um ER. E aí, claro, eu usei a IA para fazer algumas mudanças, algumas alterações. Considere essa relação, faça a conexão dessas entidades aqui, cria uma tabela pivô e a gente foi criando. E aí eu passei o olho para revisar tudo. E às vezes quando a gente passa assim o olho, a gente revisa, tem coisas que são difíceis de perceber, principalmente imaginando num ER de muita entidade. Tem Uhum. coisas que vai passando despercebido. E Uhum. assim, tá, beleza. Por que eu não peço aqui para o modelo, então, tentar ler esse meu ER e me tentar apontar possíveis falhas ou redundâncias que eu posso estar fazendo? E aí, pum, ele passou, escaneou e disse assim, olha, aqui acho que tu inverteu um nome.
Porque esse nome não tá no padrão dessa outra entidade aqui, sabe? E, tipo, era um mínimo detalhe, que era quase imperceptível a olho nu, Quem no que ele me futuro ia virar, ter apontou que fazer um e ia alter table virar. pra esse Exato. bagulho e tal. Então, se tu vê também a eficiência, porque se isso tivesse ido pra frente, sem essa segunda validação, sem essa segunda análise, eu teria uma entrega, mas não seria uma entrega eficiente, seria uma entrega com equívocos, vamos dizer assim, né? Com erros. Cara, é por isso que esse nosso Então, casamento dá certo. Porque assim, ó, eu usei um exemplo meu pra validar uma tese tua, aham, e a tua tese acabou de validar, e o teu exemplo acabou de validar uma tese minha. No início, agora há pouco eu falei assim, cara, como copiloto, ou pair não é 100%, mas é um ótimo auxiliar, tá ligado? Tipo, foi uhum, exatamente isso. O bruto do ER, aquela lógica toda, e até os pormenores e os detalhes, tu fez. Mas, cara, no final do dia, independente de IA ou não, alguém sempre tem que revisar o que a gente faz. Porque a uhum. gente sempre deixa passar alguma coisa ou outra, estando muito ali dentro. Mas tu usou ela como teu auxiliar e foi um double check e validou uma parada que tu deixou passar. Mas tu não Claro que ele é. poderia ter Mas deixado não te passar também substituiu. alguma coisa. Mas não te substituiu, entendeu? Mas, Exato. de novo, quando a gente usa para auxiliar, digamos assim, nesse contexto dessa. Como é que é quando a gente. Nossa, mano, eu esqueci do nome da palavra. Quando a gente. Não é quando a gente simboliza algo, quando a gente usa como base pra exemplificar. Analogia. Analogia, perfeito. Nossa, a minha cabeça tá funcionando mais. Pra essa analogia que a gente tá fazendo, nesse caso, é justamente isso, é um auxiliar. Porque, tipo assim, Uhum, tu passou pra ela ali uma tarefa muito específica num contexto muito controlado. Tipo assim, uhum. cara, é isso, verifica isso. Pum, 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 achou. Então, como auxiliar é top. Mas talvez fosse pra tu abrir esse teu Rzão, cara, eu quero tal e tal coisa, tal e tal coisa. Talvez já não ia chegar lá no refino que tu gostaria, sabe? Minha Exato. opinião, mas é o que eu sinto por aí com. Cara, eu já usei todos os modelos, de verdade. Todos os modelos. Aham. E qual É, que é eu o que tu também já mais usei gosta muito, né? atualmente para programar? Para programar, eu tenho usado muito o Sonnet 4. Ah, Para tá. mim, ele tem gerado muito código bom, mas eu também já fiz alguns testes com o Gemini 2.5 Pro, que eu Uhum. vejo que a comunidade gosta bastante, assim, mas eu não gostei muito da lentidão. Eu uso ele integrado no Copilot, né? Então tem alguns casos assim que tu quer gerar um código, ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele pensa, às vezes dá erro e não gera. Uhum. Então só por causa, não por qualidade, acho que ele gera bons códigos também, mas por essa experiência de desenvolvimento, de às vezes ele pensar muito e quebrar, e ter que voltar, eu optei por ir pro Sonnet, que sempre me dá coisas assim bem consistentes e não tem esse problema de demora e quebrar. Normalmente ele responde super rápido e tem uma execução super fluida, assim, né? E, e a gente falando de produtividade, né? Uma coisa também, assim, pros devs que nos ouvem, assim, ou pelo menos as pessoas que de alguma forma têm contato com código e usam IA para isso, uma coisa que aumenta muito, assim, ou pelo menos mudou muito a minha experiência de trabalho, de geração de código, de trabalhar com código e IA ao mesmo tempo, é usar uma ferramenta embedada na tua ideia, né? Eu Uhum. já vi muita Total, gente que, total. usa, mas como é que usa? Ah, vai pro GPT, gera e copia, cola atrás, copia, cola atrás. Cara, isso é muito ineficiente, muito. Eu Assim, concordo. depois Eu que concordo. o primeiro contato que eu tive foi o Cursor, com uma Uhum. plataforma integrada e, cara, era fantástico, assim, eu ter aquilo em vez de eu ter que estar trazendo pra lá. Ele mostrar o diff no código, tu aceitar, tu analisar, tu recusar, tu poder fazer o ateste de todos os arquivos para usar como exemplo é disruptivo, assim, a produtividade que ele traz, Cara, tô sabe? 100% junto contigo nessa. A minha primeira experiência foi com o Copilot, mas antes de existir o chat dele, lembra? Que era meio um Aham, copiloto no arquivo, tu tinha algumas coisas, mas ele não tinha um chat, assim, né, específico. E, cara, tô 100% contigo nessa, inclusive, eu quero testar agora o Cloud Code, tá ligado? uhum, Que ele roda ali roda no terminal, né? Ele é um agent ali, mas agora já tem até extension do VS Code pra tu usar ele ali integrado, como aham, e tudo mais. Mas pelo que eu vi meio por cima, posso estar errado, acho que ele só funciona com o Cloud na versão paga, né? Ele, pelo uhum, menos eu tentei instalar ali, ele tipo me pediu ali ou uma chave ou ali a minha eu logar com a minha conta, mas a minha conta não é paga. Aí eu tô pensando em assinar ali. Eu vi que tem uns 7 uhum. dias grátis ali pra ver se eu vou curtir, mas eu tô bem propenso a isso, porque usando o Sonnet 4, cara,
tá melhor do que o GPT pago que eu usava. Nem uso, nem Uhum. pago mais nenhuma IA, porque pra mim hoje o Sonnet é o melhor e o GPT free pra coisas que não é código ainda é o que eu uso, né? Quando no universo não é coisa de codificação, é o GPT ainda que eu uso. Mas tô pensando em assinar o Cloud porque, pô, tá massa. No meu contexto profissional eu uso o Anthropic, que é da Uhum. Cloud. E aí é pago e tudo mais, mas eu acho que é diferente ali. Mas eu uso o Sonnet 4 também no trabalho, gosto bastante. A minha porta de entrada, assim, pra IA embedada em código foi o Cursor. Usei por bastante tempo, gastei acho que uns 3, 4 e-mails ali pra usar o free dele, pra sem precisar pagar. Mas depois que a gente fez um levantamento de trazer uma ferramenta pra empresa em si, a gente acabou homologando o Copilot, né? O GitHub Copilot. Uhum. E, pô, a extensão dele no VS Code ali é uma experiência muito similar com a do Cursor, assim. Hoje eu não sinto falta de nada do que eu tinha lá no Cursor. E cada dia também a gente tem novas ferramentas, né? Tem lá o Windsurf, que tava naquelas situações de vai ser comprado, não vai ser comprado, como foi e Eu tal. não me adaptei muito a ele. Pra mim, minha stack hoje Aham, no trabalho é full VS Code e no meu pessoal é VS Code com cursor. Aí eu uso o cursor pra front e o VS aham, Code pro back, porque isso eu não sei se isso mudou, tá? Mas aham, até uns 3 meses atrás não dava pra executar uma API.NET em debug no cursor. Ele não tinha aham, não dava certo, aí eu tava com essa ramificação, tá ligado? aham. Mas eu vejo assim que a tendência, cada vez a gente ter a IA mais, é que eu posso dizer assim, embedada dentro das coisas, né? Sim. É a IA embedada dentro ah, do editor de código, agora as IAs embedadas dentro do browser, daqui a pouco vai ser a IA embedada dentro dos dispositivos, né? Da geladeira, do relógio, do óculos, de tudo. Então, acho que é muito que a gente vai caminhar assim, porque tudo no fim do dia é produtividade, né? Quanto mais a mão tu tiver ali da tua tarefa, mais produtiva tu vai ser, menos contexto tu muda, né? Aqueles switches de tela que às Uhum. vezes acaba incomodando, né? A ideia tá tudo integrado. Então, acho que é uma outra dica aí para quem tá explorando ou já usa ou usa de uma maneira e quer ter uma percepção diferente que não assim embedado. Minha dica aí e do Jordan também, pelo visto, é, cara, Tá, aí eu instala o plugin, instala o cursor e seja feliz. te diverte. Aí eu te pergunto, com base em tudo que a gente falou aqui, na tua mensagem de commit, o que que tu me diz? Cara, eu estou iludido com a produtividade que eu ganhei depois de começar a usar a IA, principalmente embedada assim na minha ferramenta de código. Entendi. Vocês não levem o George muito a sério que ele é head de IA generativo, então ele vai dar uma puxada ali, porque ele precisa ganhar dinheiro. Né? Tem que me Mas, vender. mas brincadeiras à parte, cara, eu tô muito iludido, mas tem que saber usar com muita consciência. E ainda, isso daí, inclusive, é um papo de outro episódio nosso, mas reitero, que é o seguinte: pra quem sabe o que tá fazendo, aumenta a produtividade. Pra quem não sabe ou é inexperiente ainda, eu acho que dependendo tem mais coisas negativas que positivas. Mas, como mensagem de commit sim, estamos mais produtivos com a IA. 100%. É, com Push? certeza. Push ou tu vai alterar a Push. mensagem? Não, push sem F, porque a gente tratou bem nossas branches. Então Tudo a gente só vai certo. fazer um push certinho e aí vai disparar o nosso CI/CD que a gente construiu 100% com IA. Ô, IA é bom fazer isso, cara. É bom fazer isso. É, claro que é. Mas fechou então. Fechou? Valeu, Até a pessoal. próxima. Até mais. Aquele abraço. Valeu.